Transvida, um livro de poesia. Mas há também um outro livro, Epidemiologia da Imprecisão. É um livro na área científica, produto de uma tese de doutorado. Portanto, o dialogador de hoje é poeta e é o homem da ciência, do pensamento científico. Ele também é reitor de uma universidade, da Universidade Estadual do Ceará, e é um jovem, veja, um jovem, tão jovem reitor. Não é nada disso. O tempo passou entre esta foto e ele que está diante de mim, que tem a honra de estar, que eu tenho a honra de receber aqui, que é o nosso Jackson Sampaio. Jackson, tão bonito a gente se reencontrar, hein? Que bom, cara. Sabe desde quando eu conheço? Eu tinha 16 anos. E ele tinha quanto? 21. 21. Nós éramos do Clube dos Poetas Cearenses, portanto, eu conheço desde 1971, há mais de 40 anos. 50 não? Não, quase, é mais, quase. Não sei fazer essas quase, contas, não. Quase, é muito tempo. E é com ele, é com esse jovem, esse retrato do poeta, do artista enquanto jovem, né, do tempo de jovem, e também com esses cabelos brancos que, não é, que são testemunho do tempo, que eu vou conversar hoje. O nosso Jackson Sampaio. Jackson, por onde a gente deve começar? Por aqui? Por aí, pela história. Vamos começar pela história, então. Vamos conversar. Você sabe que não é necessariamente uma entrevista, Sim, é um diálogo. Sei. Você vai falando e a gente vai, a partir do que você diz, aquilo vai me pautando e o que eu vou dizendo também vai pautando você. O que você diria a esse jovem, que eu conhecia assim, hein? Ouça Jackson aos 17, 18, o que diz agora o nosso Jackson Sampaio. Psiquiatra, reitor de uma universidade, professor, doutor honoris causa de uma universidade fora do Brasil. O que você tem a dizer a ele, hein, Jackson? Bom, eu acho que eu realizei alguns sonhos dele. Né? O tempo todo nesse jovem que está aí. Uma vez eu encontrei uma autobiografia que eu fiz para fins de apresentar a disciplina de psiquiatria, quando eu era estudante de medicina, e eu descubro naquela autobiografia daquele período os elementos fundamentais do que sou hoje. O crescimento, o aprimoramento, a vontade de fazer bem feito, então, estavam presentes já naquele tempo. Então, esse jovem aí de cabelos louros e ondulados, né, de 54 quilos, 1,79 m, óculos, já de óculos, né, era de um certo modo uma certa condição necessária para eu ser o que sou hoje. E já escrevendo, olha aqui. Já escrevendo, é um aí de lápis. Ele está escrevendo a lápis, mas está escrevendo. E provavelmente era um poema. Era um poema. O que você, então, você acha que, o que está preservado, digamos, desse jovem, neste senhor, Jackson Sampaio? Bom, a curiosidade, né? Primeiro a curiosidade do mundo, a curiosidade pelas pessoas, né? Saber o que é que o outro é. Eu gosto, às vezes, de ficar numa esquina de rua, olhando as pessoas passarem e imaginando o que cada um é, não é? Que sonhos, que destinos, que trabalhos, que trajetórias cada uma daqueles milhares de pessoas transeuntes pela rua está fazendo. Então, essa curiosidade pelo ser humano, pela possibilidade da diversidade, né? Eu gosto muito da ideia da diversidade, tenho horror à ideia da homogeneidade, né? Todos sermos iguais, pensarmos iguais, isso me afeta profundamente de maneira negativa. Então, essa diversidade aí, essa curiosidade ainda se mantém. Uma outra coisa que eu imagino é a ideia da criatividade. Uma inteligência a serviço de fazer alguma coisa nova que possa melhorar o mundo, que possa tornar o mundo melhor. Aí o resultado, as consequências eu não posso garantir, né? Se eu tenho conseguido melhorar o mundo. Mas essa vontade já estava presente lá e permanece cá. De mudar o mundo para melhor, né? Para melhor, de fazê-lo um lugar mais seguro, um lugar mais adequado, um lugar mais feliz, um lugar mais solidário. Mais solidário com a diversidade, né? Com as diversidades. Com a diversidade, com a multiplicidade de ideias. Você diria, Jackson, que o seu lugar preferido são as pessoas? Sim, sim. Sempre me fascinam, né? As pessoas é o que mais me fascina. Eu gosto de paisagens, eu gosto das cidades históricas, mas pelo que eu posso imaginar aquilo ali,
agora me pondo no seu lugar, né, como um dramaturgo, como um teatrólogo, imaginar como cenário, né, como um cenário de atividades, de comédias e de tragédias humanas. Gosto de ver as pessoas interagindo num cenário. Você acha que isso, então, foi que o levou a ser, por exemplo, nesse espectro tão grande da medicina, a escolher a psiquiatria? Porque ela investiga o interior, o inconsciente das pessoas, o que há de mais profundo na psique humana? E também optar por algo que, de algum modo, é um tanto marginal, né? Ser psiquiatra dentro da medicina não tem o mesmo status de ser neurocirurgião ou de ser cirurgião plástico. Cardiologista. Cardiologista, não é? E eu sou duplamente marginal, psiquiatra e sanitarista, não é? Porque eu fiz depois toda a minha carreira acadêmica na saúde coletiva. Na saúde pública. Fiz medicina social na UERJ, no mestrado, fiz o doutorado em medicina preventiva na USP de Ribeirão Preto, né? E trabalho nisso, saúde mental e trabalho, a questão dos impactos, das lógicas, das formas de exploração do trabalho na saúde mental, na subjetividade dos trabalhadores. Então, essa circularidade meio marginal, não é, ao mesmo tempo sem sair, não é, sem escapar das obrigações, sem escapar das lógicas fundamentais da sociabilidade humana, não é? Eu tenho estado aí observando o mundo, como diria o poeta Drummond de Andrade, né? Vai, Jackson, ser goste na vida. Quer dizer, você tem aí, Jackson, o interesse pela subjetividade humana, mas essa subjetividade circunscrita a um espaço social, a uma atuação social. Não é? A um interesse social, ou seja, política. Política. Desde os gregos. Pois é, desde os gregos. Política. E eu acho que tinha nesse jovem aqui, e continue você, acho, não tenho absoluta certeza, até porque você recentemente fez uma atitude que nos orgulhou tanto nós que somos da mesma geração, que foi o seu posicionamento político recente, não foi? Como reitor. Sim. Eu queria que você falasse, né? Aquela nota que você redigiu. Um dos primeiros reitores do Brasil a ter um posicionamento contra esse avalanche da direita no mundo. A nota era a defesa daquilo que é mais importante, né? O valor mais importante, que é a democracia como uma forma social. Não é a democracia apenas como uma organização de poder ou uma organização política, mas como uma forma social. A democracia precisa atravessar a vida familiar, os partidos políticos, o Estado, a sociedade como um todo, a questão da cultura. Então, essa possibilidade de imaginar a democracia como uma forma social, que é algo que a Marilena Chauí também defende, não é? Tem defendido muito nas redes sociais. Não tem como. A função de reitor, ela é uma função tríplice. Ela é uma função técnica, você está administrando uma instituição pública. Ela é uma função política, porque você tem que tomar decisões sobre coisas a fazer, sobre o que priorizar, não é? E é uma decisão científica, é uma gestão também que tem a ver uma dimensão acadêmica. E como não imaginar o que atravessa tudo isso? O técnico, o acadêmico e o político, senão o democrático. Então a nota foi uma defesa da democracia como uma forma social para a qual todos devemos lutar, interagir e fazer avançar. Até porque nós estamos vendo um avanço no outro sentido, um avanço como ataque às universidades, não? A educação em si, mas a universidade principalmente, ao pensamento, à produção do saber. O professor universitário já devia estar um pouco calejado, porque em todos os momentos mais obscuros, das primeiras instituições a ser atingida é a universidade. Por exemplo, quando Hitler decide invadir a França na Segunda Guerra Mundial, ele resolve atravessar pela Bélgica. E a primeira coisa que ele faz é incendiar a biblioteca de Louvain. Né? Então você não tem jeito, né? Para todo lado. Se você não quer estar num lugar da problemática, da argumentação, do contraditório, vai para outro canto. Na universidade não fica. Né? É verdade. Porque a universidade é um campo da liberdade, exatamente do pluralismo de ideias, de pensamento, do confronto dessas ideias, do estudo dessas ideias. Pela argumentação, não pela violência. Não, pela violência, sim. Não é? Por exemplo, essa excrescência
de escola sem partido, quando, na verdade, nem a própria direita institui essa escola sem partido. O que ela está querendo instituir é uma escola com partido à direita, não é? A grande questão da universidade é claro que ela tem grandes limites e grandes paradoxos, né? Você precisa deixar a expressão de todos os valores e lidar com eles de maneira argumentativa, que é a natureza da democracia. A democracia é essa diversidade garantida. Você tem o critério da garantia da expressão dos vários valores. Agora, existe um limite que é o limite do crime. Uma pessoa fazer a defesa de uma ideia, por exemplo, racista, está no campo da discussão e da argumentação. Já tivemos, inclusive, escolas científicas defendendo ideias racistas, higienes raciais. O que ela não pode é passar para a prática. Aí essa passagem ao ato, como diria Aristóteles, aí incide na ideia de crime. Como é que você pode fazer isso? Como discutir isso dentro da universidade de maneira livre, respeitando os limites, mas chegando também a esses limites, afrontando, né? Fazendo esses limites também avançarem, né? Qual é o novo limite? Tensionando pelas ideias, né? Pelas ideias. Pelas ideias, porque é preciso realmente que... É daí que nasce, né? Que nasce. É daí que nasce. As várias luzes. As várias luzes. Como de diz vez o em Nietzsche, quando, né? É do caos que nasce a luz, não é? É do caos, não é? De vez em quando aparece alguma escuridão, mesmo nas universidades, né? Mas eu gosto muito de me lembrar de um grande reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época da ditadura militar brasileira, uma pessoa ligou para ele, né, um chefe militar, ligou dizendo: estou sabendo que tem confusão aí, que tem baderna estudantil, tem professor envolvido com ideias socialistas, como é que os meus soldados podem entrar aí? E o reitor respondeu: passando no vestibular. É bom. São essas as resistências. Como também tem uma piada muito boa. Por que na universidade tem tanto professor de esquerda? Aí a resposta: porque são eles que passaram os concursos. Os de direita geralmente não passam. Mesmo que passem, porque tem a direita inteligente. Porque tem a direita inteligente. Tem, a gente está fazendo a piada. Mas tem a direita. Aliás, nós temos saudade até da direita inteligente. Da direita inteligente. Porque nós tem também a direita democrática. Tem, Norberto Bobbio nos ensinou muito claramente isso. Que tem a dimensão do que podemos ainda chamar de esquerda e de direita, no plano da ideia do que é igualitário, da desigualdade, se eu aceito a desigualdade humana e a respeito ou não, não é? Quer dizer, nesse plano aí, e a ideia de autoritarismo e liberdade, não é? Democracia e autoritarismo. Então eu posso ter uma esquerda democrática, uma esquerda autoritária, uma direita autoritária e uma direita democrática. Uma direita inteligente e uma direita inculta, não é? Ou tendenciosa, enfim, desrespeitosa, inclusive antidemocrática, não é? Que é o que a gente está vivendo, né? Se anunciando para 2019, um momento muito sombrio, em que não há nem condições de discutir, porque é tudo tão ridículo. Minha bola de cristal, é quase ridículo, não é? A minha bola de cristal anda tão turva que eu não sei nada depois do dia 31 de dezembro. Epidemiologia da imprecisão. Já que estamos falando de produção científica na universidade, produção de pensamento, eu queria colocar aqui em pauta o livro que ele me trouxe para que seja colocado em pauta. O Jackson Sampaio, psiquiatra e reitor da Universidade Estadual do Ceará, nossa UES. Processo de saúde, doença mental como objeto de epidemiologia. Fale sobre isso. Apresente esse livro para a gente. Produto da minha tese de doutorado. Sua tese de doutorado é sobre? Sobre exatamente isso. Como construir uma metodologia para os estudos epidemiológicos, são os estudos sobre população, dos transtornos mentais. Porque eu não posso estudar os transtornos mentais, os problemas mentais, com os mesmos métodos, as mesmas técnicas que eu uso para estudar câncer ou para estudar a zika, né? Gripe, sarampo, né? Então eu teria que desenvolver métodos próprios. Então, usando uma palavra grega grata à filosofia, que é a ideia de episteme, né? De produção de conhecimento, né? Então, como produzir conhecimento nessa nova área? Esse foi um desafio teórico, gosto muito desse trabalho e ele serve de lastro a todo tipo de pesquisa que eu venho fazendo desde então.
É uma tentativa de criação de um episteme, quer dizer, de um arcabouço, não é? De instrumentação conceitual, acadêmica, para entender um determinado fenômeno e como ele social. Se produz na população, não singularmente no indivíduo. No indivíduo. Como é que isso não é uma clínica, é uma epidemiologia. É uma epidemiologia, sim. Quer dizer, como é que aquilo é de tal forma avassalador que contamina, entre aspas, que se reproduz, contagia, né? Não é? Que se reproduz como fenômeno social. Como um fenômeno social dentro de grupos e coletivos. Que bonito, que bonito. E imprecisão? Porque os limites da saúde mental, como já dizia o grande filósofo Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal. Como é que eu vou lidar com algo que é totalmente atravessado por ideologias, por crenças e por subjetividades? Então, há sempre uma questão muito problemática. No reino da mercadoria é fácil chamar tudo de doença para dar remédio para tudo, né? Mas quando eu escapo do reino da mercadoria, eu tenho que compreender essa fluidez desses limites, do que nós chamaríamos de saúde mental, do que nós chamaríamos de doença mental, como é que se produz esse processo saúde mental, saúde e doença mental no âmbito de populações. O trabalho de José Jackson Coelho Sampaio continua a saga dos questionadores do pensamento único para atingir um objetivo bem concreto, compreender o processo saúde e doença mental dentro do domínio, dentro do que denomina de epidemiologia da imprecisão. Aqui é um texto de uma professora, Cecília Minaio, vice-presidente do Ambiente, Comunicação e Informação da Fiocruz. Muito bem, quer dizer, é lindo isso, porque é a ideia de que a doença, a chamada doença social, quero botar tudo entre aspas, a chamada doença social, a diagnosticada doença social, é uma doença de ambiente, Veja, de meio termo e não necessariamente como é que chama, de genética pessoal. Não é? Mas também, é um acontecimento Ricardo, social. É preciso ter muito cuidado por não usar termos ligados à patologia no ambiente social. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar de doença social. Eu também, por isso que eu coloquei entre aspas. Eu tenho doenças no social. No social, Eu tenho como é que eu vou ver como é que aquilo circula, como é que acontece, como é que ocorre, né, com que velocidade, com que possibilidades de ocorrência numa sociedade dentro aquilo acontece. Mas eu não chamo de doença. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de usar a palavra homofobia. Para mim é preconceito, né? Homofobia é o nome de uma doença. Eu estaria explicando o homofóbico e eu deveria recomendar tratamento, psicoterapia, medicamento, seja lá o que for. Se é uma doença, Se é uma doença, eu tenho que recomendar. Perfeitamente seu pensamento. Então eu não consigo utilizar a expressão homofobia porque eu não tenho essa ideia de que eu estou no campo da doença. E se eu estou no campo da doença, eu não tenho que fazer nenhum combate político, eu tenho que tratar. Aí eu tenho que respeitar a pessoa doente. O que existe de graça na verdade, o preconceito. É o preconceito. É o preconceito de gênero. É o preconceito de gênero, é o preconceito racial, é o preconceito de orientação sexual. Não é? É o preconceito. Dar nomes claramente às coisas. Dar os nomes claros, sem fazer modernidades semânticas. Sei. Porque aí eu posso estar desvirtuando até a possibilidade de compreensão do fenômeno. Quer dizer, compreender que alguém é homofóbico seria dizer você é um doente. Não, você é um preconceituoso mesmo. É um preconceituoso. Você está atuando no campo do social e do político de uma maneira perversa. Você não merece, tratamento em um hospital. Você merece ser criminalizado. A homofobia é um problema social, político. Não, eu digo a palavra homofobia. Agora, a palavra homofobia circunscreve a ideia de que seria uma doença. De doença. Aí, se é homofóbico, eu vou tratar. Mas isso amenizaria a ideia. Se eu chamo de preconceito, está lá no Código Civil, está lá na Constituição Brasileira, está lá as formas sociais e políticas de combater. Era isso que você estava defendendo, de que prefere chamar aquele que se chamaria de homofóbico de preconceituoso mesmo. De sexista, não é? Preconceito. Você tem o preconceito de gênero, o preconceito de raça, o preconceito de orientação sexual. Tem várias naturezas de preconceito. Estamos vivendo o reino do preconceito. Do preconceito. O preconceito transformado em virtude. Transformado em virtude. Não é? O preconceito elevado. A opinião
transformada como se a opinião fosse conhecimento. A opinião é circunscrita aos indivíduos, saturada da sua subjetividade. Mas a opinião não é conhecimento, eu preciso de garantias para saber se essa opinião é compartilhada e como. Aí entra o método científico, aí entra a filosofia para nos ajudar nessa passagem da opinião para o conhecimento, não é? E do mesmo jeito, eu não posso estar chamando tudo de doença, eu não posso estar categorizando para tudo virar tratamento, para tudo virar possibilidade de intervenção medicamentosa ou psicoterápica de alguma forma. É claro que nós estamos lidando com algo de natureza político-social, que é o preconceito, e que chega, portanto, à capitulação como crime. Sim, sim, prevista e punível, não é? E apenável. Será? Apenável. Apenável, exatamente. Mas olha, tem poesia também, porque o dialogador de hoje é Jackson Sampaio e a primeira imagem que eu tenho é do Jackson ainda... Jovem poeta. Jovem poeta do Clube dos Poetas Cearenses, no salão da Henriqueta Galeno, no salão Juvenal Galeno, ali na avenida, na rua General Sampaio, e nós éramos companheiros ali do Clube dos Poetas, junto com Ayrton Monte, com Gerim Cavalcante. General Sampaio, meu pentavô. É teu pentavô, General Sampaio? Pentavô do meu pai. Eita! Então estava aí com os Sampaios, com o avô, com o pentavô e com o pentaneto. Pentaneto. O nosso autor, Jackson Sampaio, autor do livro que eu anunciei no começo do programa, chamado Transvida. Explique-se porque é Transvida e eu quero que você leia um poema para a gente relembrar a poesia de Jackson Sampaio. Bom, a ideia básica do nome é porque está atravessando muita coisa, né? Tem questões ligadas à subjetividade, tem questões ligadas às minhas viagens, tem questões ligadas às traduções de poetas que eu passei a amar e quis ouvi-lo na minha própria língua, né? Uhum. Eu tenho traduções aqui do francês, do italiano, do espanhol, do russo, do inglês, né? De alguns poetas, Baudelaire, Rimbaud. Do ponto de vista da temática e do ponto de vista das atitudes na vida, por isso que é essa transversalidade. Esse trânsito. E esse transe. E esse transe também? E esse transe. Esse transe também? Né? Isso aqui, por exemplo, foi um poema que eu fiz no México, quando me contaram umas lendas astecas. Né? Chama-se? Chama-se O Fio da Memória. O Fio da Memória. Contam lendas astecas que o sabiá do campo mantém a memória dos mortos na memória dos vivos. No vento do voo, no suave trinado, na força das asas pequenas, não se sabe o veículo. Sabe-se que o rio da sabedoria humana tem no sabiá do campo seu leito mais suave e sensível. Qual deles é o meu, o que alimenta minha memória com o caudal dos que se foram antes de mim? Dos que se tornaram lágrima ou frio ou luz nos cerros de pedra e nas ruínas de uma história que não acaba? Terá sido aquele que, perdido o rumo, caiu no simulacro de céu dos vidros de um prédio vazio e se debate? Ou o outro, penas sujas de sangue, que entre os pneus e o asfalto da rua sorveu o próprio pio e calor? Mas o pássaro que nutre minha memória pode ser aquele que voeja nos canais, plana sobre a florada dos alelis, amplia a umidade do ar e traz o vozerio do vento aos meus ouvidos incapazes de discernir a lição dos mortos. Compromisso com a beleza e a superação do amor significam alguns dos trinados ou seus contrários. A construção da verdade e a experiência da solidariedade será o que percebo nos novos sons. Um grupo deles se queda agora sobre as chinampas de verduras e as trarrineiras coloridas e espera. O que esperam estes pássaros? Meu hálito vital para que enovelem o vozerio do passado e a história continue? Em roda, com meus amigos, sinto que a vibração na pele é o pássaro, movendo-se lento, depois rápido, e quanto mais rápido o carrossel se move, mais o vozerio atinge o zênite e explode. Estou novamente pleno, com o frio, o prazer, a poesia e o conhecimento atravessados no peito. Um peito de ontem, de hoje, de amanhã, sagrado e profano, cômodo e crítico, na tempestade calma do tempo. Transvida. O Fio da Memória se chama.
Na tempestade, como é que termina? Calma do tempo. Na tempestade calma do tempo. Bonito trabalhar com esses contrastes, né? Com esses paradoxos, né? Que bonito. Tempestade calma. Tempestade calma, né? Do tempo. Porque o tempo é intempestivo e é de tempestade, de temporal, né? Mas ao mesmo tempo É de suavidade. ele vai, né? Ele vai vai. independentemente da nossa percepção. Da nossa percepção. Há um tempo psicológico, mas há um tempo geológico, há um tempo cósmico, não é? Há um tempo da natureza, um tempo biológico geral. Há vários tempos no tempo, né? Eu digo sempre, é um tempo trio, é um tempo que em passado, presente e futuro se perpassam, né? Se perpassa. Porque nesse e momento... nos atravessa. Veja nosso caso aqui, nossa conversa. Tem um presente da conversa, mas tem um passado de toda essa história que tornou possível essa conversa, não é? E tem um futuro do que a gente continua sonhando, desejando, projetando, né? Então, está coagulado, não é? Passado, presente e futuro estão coagulados no momento da ação. Passado, presente e futuro formam um só tempo que ao mesmo tempo É outro. nos perpassa. Nos né? perpassa. Que ao mesmo tempo nos perpassam. Né? Um tempo que ao mesmo tempo nos perpassa. Que bonito, transvida. Esse sufixo, esse prefixo trans é tão bonito porque ele dá a ideia de movimento, né? De atravessamento, né? De transversalidade. É com o poeta que eu estou hoje no diálogo. O poeta Jackson Sampaio, que é também reitor de uma universidade, a UES, e vai colocar a UES, aliás, ela já estava em pauta, mas vai colocar mais ainda, porque ele me trouxe como objetos para o próximo segmento do nosso diálogo os termos de posse dele. Como professor adjunto e como como professor titular. adjunto e como professor titular da nossa Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, da qual ele hoje, e já há algum tempo, é reitor. No próximo segmento do nosso diálogo com o poeta, com o escritor, enfim, com o pensador e reitor Jackson Sampaio.